Caros alunos do Novo Horizonte, professor Evandro de Geografia, mais uma aula de número 5, e eu quero convidar você a acompanhar. Nós vamos falar hoje sobre a Sociedade Tupinambá em Pindorama, aula de História, né? E no seu livro, se você quiser também acompanhar, né, tem algumas imagens, né, os comentários aí, está na página 78 e vai até a página 86. Nós vamos falar sobre os povos indígenas. Nós falamos na aula 4, na aula 3, sobre os astecas, os maias, os incas, né? E agora vai falar sobre os povos indígenas, né, que habitavam essas terras, as terras que hoje, né, essa terra que hoje a gente chama de Brasil, né? Então eu gostaria que vocês acompanhassem essa nossa trajetória. Aqui é bem interessante, porque ela faz uma apanhada assim, geral sobre, logo nesse primeiro momento, sobre aquilo que a gente vai, o porquê a gente precisa estudar sobre os povos indígenas que moravam, que habitavam, né, que foram os primeiros moradores dessa terra aqui, que é chamada hoje Brasil, né, os chamados pré-colombianos, né, aqui nessas terras aqui. Então acompanhe, por favor, aqui a leitura e nós vamos lendo e a gente vai explicando, tá ok? Então nossa história começa com os primeiros habitantes dessa terra. Apresentá-la a partir da sua origem é uma forma de assumirmos um posicionamento crítico com relação à dominação, à escravidão e às mortes às quais os povos indígenas foram submetidos nesses mais de 500 anos. E de buscarmos outras faces, outros rostos, que muitas vezes não aparecem claramente como característicos da nossa sociedade. Bom, os primeiros habitantes que viveram aqui, né, e ele tem uma características, né, importantes que nem sempre ela é reconhecida na própria né, pluralidade étnica, da qual nós fazemos parte de uma sociedade bastante diversificada. Então, estudar sobre esse tema, os povos indígenas, né, é uma forma de a gente assumir um posicionamento crítico, né, porque isso levou à morte, à escravidão, à dominação, da qual foram submetidos esses indígenas, né, ao longo de 500 anos. E esperamos nessa aula quebrar alguns paradigmas, né, algumas ideias errôneas acerca dos povos indígenas que aqui moravam. Então, olha só, acompanhe, por favor, a leitura. Mas, como sabemos, a história dos povos indígenas antes da chegada dos portugueses, que não possuem escrita. Como é que a gente sabe, né, o que aconteceu? Se eles sequer deixaram registros escritos, né? Então, a nossa fonte é a partir de relatos escritos pelos europeus, né, aquelas cartas, né, por exemplo, diários, né, e também não apenas dos portugueses, mas os franceses que disputavam o litoral com os portugueses. Então, a gente tem aí, né, como primeiro momento, né, escritos, né, pelos navegadores, né, que faziam os relatos, enviavam carta para os reis, né, etc., tanto portugueses quanto franceses. Diferentemente, uma cultura, vamos dizer assim, avançada no campo da escrita, né, como foram os astecas, os maias incas, né, os indígenas que aqui viviam não tinham essa característica, né? Isso não significa que ele não fosse uma civilização que tivesse suas características próprias, né? Sua própria identidade, tá ok? Então, acompanhe, por favor, a leitura. As pesquisas arqueológicas e em história oral, muito foi descoberto revelar o modo de vida e a organização social desses grupos antes da chegada dos europeus à América. Significa o quê? Que além daquelas cartas, né, que nós falamos ainda há pouco, escritas pelos navegadores,
A arqueologia ela também descobriu muito, né, acerca de como viviam, né, como era a cultura, né, o que eles comiam, como faziam os seus sepultamentos, né, como é que eram os seus rituais, né, e também a tradição oral, né, que também serve como fonte histórica também, né? Então, são elementos que nos vai nos ajudar a compreender esse modo de vida, né, dos povos indígenas que viveram na América, né, mais particularmente nessa terra chamada hoje Brasil. Vamos continuar aqui a leitura. Não há como estimar precisamente quantos indígenas viveram no Brasil em 1500. Em geral, fala-se, né, uma população de 1,010 milhões de indígenas. Outros cálculos sugerem uma população de 5 milhões dispersos pelo território brasileiro. Então, a gente fica sempre naquela curiosidade, né? Quantos indígenas viviam aqui, nessas terras aqui, antes, até a chegada de Cabral? Bom, não temos dados precisos, né? Eu, particularmente, né, já vi relatos, né, por exemplo, de historiadores, né, antropólogos dizendo que eram 1 milhão, 2 milhões, outros chegam a dizer 10 milhões, né, outros falam 5, né, mas a gente está falando no total, né, dessa população espalhada por aqui. Mas não há como precisar, não há como a gente chegar a um número preciso, né, claro, exatamente quantos eram, mas estima-se aí, na maioria dos historiadores, acredita que ficaram aí entre 2 e 3 milhões de indígenas aí, ok? O que é um número bastante considerável. Bom, essa terra que nós chamamos hoje de Brasil, né? Ela era chamada de diversas maneiras por esses povos indígenas que viviam aqui. Então diz assim, ó, a terra que mais tarde viria a se chamar Brasil era chamada de diversas maneiras pelos povos que viviam na época da chegada dos portugueses. Os povos tupis chamavam de Pindorama, terra das palmeiras ou terra de árvores grandes e altas. Os milhões de indígenas que viviam nessas terras não falavam a mesma língua, além dos 4 grupos principais: Tupi, Aruac, Caribe e G. Havia outros menores. Então, o que acontece? Os povos, né, Tupi, eles chamavam essas terras aqui de Pindorama. Então, esse nome que a gente conhece no Brasil é um nome posterior, né, à descoberta do Brasil, né? O próprio nome Brasil vem de brasa, da qual, quando os portugueses exploravam o pau-brasil aqui no Brasil, nessas terras que chamaríamos de Brasil mais tarde, saía-se um líquido vermelho que utilizava-se para tintura, né, das roupas, né? Então, como era vermelho feito brasa, né, daí veio o nome chamado Brasil. Só que os povos que aqui viviam como os tupis chamavam de Pindorama. Você lembra do título, né, da nossa aula de hoje? Então, Pindorama significa terra de palmeira ou terra de árvores grandes e altas, né? Agora, uma característica interessante é que, de um modo geral, a gente pensa, né, que os indígenas, né, que aqui viviam eram os mesmos, né? Não, mas não era não. Na verdade, eram diversos povos, né, com culturas parecidas, outras características diferentes, né? Mas cada um deles tinha uma aproximação mais daquela parte cultural do modo de vida. Porém, eles tinham línguas diferentes, né? Tupi falava uma coisa, né? Aruac falava outra, o Gê falava outra. Existiam uma imensidão de línguas, como a gente vai ver agora. Então, acompanha só a leitura aí. Antes da chegada dos portugueses, existiam cerca de 1.300 línguas nativas, ou seja, língua das populações locais. Hoje, restam menos de 200. Muitos grupos indígenas só falam sua língua materna. Outros, no entanto, só conhecem a língua portuguesa, pois perderam muitos elementos de sua cultura original ou, ao entrarem
em contato com os não indígenas no decorrer do tempo. Então, como vocês podem observar, na época tinha uma variedade muito grande de línguas nativas, né? O povo tupi, o aruaque, né, moré, não falavam a mesma língua, né? Então eles falavam línguas diferentes, né? Então as populações locais aqui tinham essa característica. A gente tem normalmente aquela ideia de que a gente falava todos eles a mesma língua, mas não era não, né? Agora, ainda hoje muitos grupos, né, ainda conservam a sua língua original. Outros, né, perderam, né, foram se aculturando, né, e só conhecem a língua portuguesa. Não falam, por exemplo, a sua língua dos seus ancestrais, né? E além de perder muitos elementos da sua cultura, como, por exemplo, andar com roupa, por exemplo, do homem que vive na cidade, né? Mas isso foi a partir desse contato que eles tiveram com os não indígenas no decorrer do tempo, principalmente com o colonizador português, ok? Agora a gente vai falar sobre o povo e a língua tupi. Bom, acompanhe aqui a leitura, por favor. Os indígenas tupis predominavam no litoral do atual Brasil nos anos de 1500, né? Chegada de Pedro Álvares Cabral. Foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses colonizadores. Eles estavam divididos em vários subgrupos, como tupiniquins, tamoios, temiminós, tupinambás e muitos outros. Podemos chamá-los de tupis porque possuíam um modo de vida comum e falavam a mesma língua. É óbvio, né? Que a gente percebe o seguinte: quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram pelo litoral, né? Através do Oceano Atlântico, né? Cruzando da Europa o Oceano Atlântico, chegando aqui no litoral brasileiro. Então, nós temos aqui o povo tupi como aqueles que tiveram os primeiros contatos com esses colonizadores portugueses, né? Agora, eles estavam divididos em muito pequenos grupos, né? Como a gente viu aí, tá ok? Mas a gente pode dizer que eles tinham um modo de vida comum, né? Além, né, de características muito parecidas no seu modo de vida, eles falavam a mesma língua, ou seja, o tronco da língua, né, tupi, era a mesma, e isso dá, a gente pode dizer assim, essa característica, né, aquele povo que a gente vai chamá-los, né, de tupi aqui no Brasil, tá ok? Muito bem, vamos falar agora sobre a origem dos nomes